Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 1, Deus escolheu você. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, A bênção do Filho, redenção e encabeçamento. Quarta-feira, ler com oração Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A glorificação se dá por fazer a vontade do Pai. Vimos ontem que a eleição de Deus não depende de nossas ações. Romanos capítulo 9, versículos 11, 30 e 31. Os judeus sempre foram pessoas muito sérias e comprometidas com o propósito de cumprir a justiça, mas, segundo o apóstolo Paulo, não a alcançaram. Os gentios, porém, que nunca se preocuparam em cumprir a lei, um dia ouviram a mensagem do Evangelho, foram tocados em seu coração, creram e acabaram alcançando a justiça que os judeus buscavam. Mas por que os judeus não alcançaram a justificação? Vejamos, versículos 32 e 33 diz: porque não decorreu da fé, e sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Portanto, fica clara a diferença entre um e outro quanto ao ato de crer. Antes de crer no Evangelho, éramos comuns e confundidos com todos os que não criam. Porém, após crer, fomos separados e marcados por Deus para nunca mais ser confundidos. Por causa de sua presciência, Deus já sabia que viríamos a crer. Por isso, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou. Portanto, não é por obras, mas pela fé que tudo isso se torna real em nossa vida. Se prosseguirmos nesse caminho da fé com simplicidade e obediência à palavra profética, viveremos o plano celestial na terra e a igreja será edificada. O segundo tópico da bênção espiritual nas regiões celestes diz respeito à bênção do Filho. A escolha e a predestinação de Deus são para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, versículo 6. Antes de falar propriamente da bênção do Filho, Paulo fala sobre o louvor da glória da graça de Deus que Ele nos deu em Cristo. A glória é o resultado esperado por Deus quando Ele nos deu a graça. Deus nos deu o próprio Cristo como graça para que, por meio dele, desfrutássemos toda a bênção espiritual nas regiões celestiais. O propósito de Deus nos dar a graça visa a nosso desfrute dele, o qual resultará na glória. Ainda sobre a glória, leiamos esta porção da Epístola aos Colossenses. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Colossenses capítulo 1, versículos 11 e 12. Essa passagem nos mostra que a glória é mais do que um esplendor, uma luz ou um brilho. Ela tem força e também opera, isto é, trabalha para atingir um resultado e ainda é capaz de nos fortalecer. Com esse apoio, podemos viver com perseverança e longanimidade, mesmo passando por toda sorte de adversidades, mas com alegria, pois podemos contar com a força de sua glória que está em Deus Pai. Certa vez Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
João capítulo 17, versículo 4. Querido leitor, glorificamos a Deus quando fazemos o que o Senhor nos confiou. Foi-nos confiada a responsabilidade de pregar o Evangelho, resgatar as pessoas do mundo e transferi-las para Cristo. Ao realizar essa missão, glorificamos a Deus fazendo sua vontade. Continuando a passagem do Evangelho de João, lemos: E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. João 17, versículo 5. Antes da criação do mundo, o Filho estava na glória com o Pai. Porém, quando foi enviado ao mundo, despiu-se daquela glória para viver entre os homens. Contudo, por haver realizado a missão que Deus Pai lhe confiara, a qual foi consumada na cruz, Jesus morreu, ressuscitou e foi novamente glorificado, mas agora como homem. Continuaremos a falar sobre a glorificação de Jesus na leitura de amanhã. Amém. Pergunta de hoje: como podemos ser glorificados? Jesus é maravilhoso. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.